senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, caros concidadãos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, concede a palavra. Eu irei procurar fazer a transição entre o período preliminar da reunião da Assembleia Municipal e agora o período antes da ordem do dia, como se quer designar. E procurando dar os meus contributos, pegando a eito das questões aqui já abordadas e decididas. Não pude prestar esse esclarecimento e ouvimos aqui informações desconjuntadas com os factos. Estação velha. Eu tenho a responsabilidade de ter alterado a designação de toponimia da estação de Coimbra para Apiadeiro Velho, se bem se recordam, e os revisionistas da história não podem apropriar-se indevidamente, violando os direitos autorais, porque eu tenho responsabilidade direta. Foi aqui usado, eu concedo, mas a palavra é adequada. Aliás, quem participou nas discussões aqui durante a Semana Europeia da Mobilidade e nas conferências terá isso certamente presente. E qual fosse o governo ao longo do tempo, sempre foi assim designado e manterei essa designação até haver uma verdadeira estação ferroviária em Coimbra. Foi aqui dito que o Plano Diretor Municipal determinava a deslocalização da estação para montante segundo o projeto, melhor dito, é o estudo de João Mosquete. Esse Centro de Operações Ferroviárias foi concebido no âmbito da RAVE, essa coisa que não haverá. O estudo de João Mosquete, aliás, foi pago por essa empresa, como eu creio que aqui referi na última reunião da Assembleia Municipal. Não há nenhuma localização alternativa para Coimbra B em outra localização, salvo se, quando houver rede de alta velocidade, for necessário construir uma estação a norte, pode ir entre 500 metros a norte da Coimbra B até 5 km, em função de outros parâmetros. É isso que está convencionado. É isso que está no Plano Diretor Municipal. A estação ferroviária de Coimbra B é onde ela está. O que é que acrescenta que é importante? E deve manter-se ali. É fazer o interface entre o serviço ferroviário da linha do Norte, que opera na estação, e a componente que está estudada para o serviço do Sistema de Mobilidade de Mondego. E a articulação com a rodovia que está criada já há longo tempo, com as obras que foram feitas até exatamente ao limite da extrema da propriedade sobre a jurisdição municipal, confinando com Coimbra B. Isso eu gostava depois. O estudo que, aliás, foi aqui apresentado na Semana da Mobilidade é exatamente nesse sentido. É a transformação do Apiadeiro Velho numa verdadeira estação e que sirva as duas finalidades essenciais que estão contratualizadas e concertadas. É disso que aqui tratamos. Mas eu apelo a que se ultrapasse uma forma de algum fixismo à moda do adiar com o pau na roda. O que quererão no Terreiro do Paço os centralistas é que em Coimbra haja disputa infundada para permitir, como tantas vezes vimos acontecer, e eu ouvi, alguns de nós ouviram certamente, no Terreiro do Paço a dizer não há problema que eles não se entendem. Se nós desconsideramos, por exemplo, o Presidente da Infraestruturas de Portugal, pela primeira vez, o atual Presidente da Infraestruturas de Portugal, pela primeira vez, se dignou em todas as operações que estão a decorrer no Sistema de Mobilidade de Mondego, das estações, das soluções, em vir analisá-las connosco, discuti-las connosco, e temos feito em privado e em público. Pela primeira vez. E eu já conheço alguns anos da vida da nossa cidade para saber que assim não era. E não era por desprezo. Porque aproveitavam o dinheiro, as dotações do Orçamento de Estado e agora também dos fundos europeus, para o deslocalizar, e foi esse o contributo que foi dado, foi dificultar a solução, para depois o dinheiro ser investido noutras estações da linha do Norte, como está
E aqui também foi dito. Não tenhamos ilusões. Esta solução é uma boa solução. A solução que está encontrada obedece aos parâmetros e à localização e às regras do plano diretor municipal, contrário daquilo que aqui foi dito. Portanto, tranquilizem-se. Tive a oportunidade de ir ao meu gabinete pedir a confirmação técnica, poderia estar equivocado, mas não, felizmente não estou. E, portanto, este projeto tem de ser feito urgentemente, articulando o Centro de Mobilidade de Mondego, de Serpins até Coimbra B, da Beira-Rio até aos hospitais. Nesta Semana Europeia da Mobilidade também foi aqui possível ver o traçado de serviço público de transportes pelo Metrobus até ao pediátrico. Era uma questão que estava por resolver e, em nome da seriedade intelectual, pelo menos básica, é justo reconhecer que houve aqui um grande avanço e um esforço importante a benefício dos nossos concidadãos e da cidade. Estão lançadas as empreitadas do Alto São João até Serpins. Vai ser lançado muito em breve, o calendário foi aqui apresentado, mas de memória já não me recordo, para a ligação do Alto São João até Coimbra B. É lançado o processo que está para concurso já no âmbito da renovação ferroviária da linha do norte deste traçado, que é também importante já agora recordar. Eu recomendo que se consulte o Diário da República, onde é expressamente pelo governo do PSD interdita qualquer intervenção na travessia de Coimbra, na linha do norte. É assim que está no Diário da República. A requalificação da linha do norte neste troço que atravessa o município de Coimbra foi determinado por publicação, pelos pais comunicados do Diário da República, tinha de ser suspenso. Portanto, já foi feito, já foi praticado, já fomos penalizados muito por isso. Não se me imputem culpas que eu não tenho, e gosto de lutar pelas causas e pelas coisas de Coimbra. Quanto ao Piadeiro Velho, estamos esclarecidos. Quanto à importância da estação ferroviária de interface entre a ferrovia e o Metrobus, estamos esclarecidos. Quanto à ligação de serviço, que é o estrategicamente determinante, ligação da Beira-Rio até ao pediátrico, é essencial e responde às necessidades da nossa cidade. Nunca esteve delineado, senão agora. E aqui, publicamente, eu reconheço que isso foi concertado entre o Presidente da Câmara e o Presidente da Infraestrutura de Portugal, induzindo os respectivos serviços para fazer o trabalho com celeridade, de modo a que os 60 milhões de euros que estão alocados a esta operação, no âmbito do Portugal 2020, apenas aprovado a quando da reprogramação do Portugal 2020, isto é, os finais do ano atrasado, que eles se não percam, porque não faltam sinais de, à mínima oportunidade e desleixo, eles serem deslocalizados, e até já se lê nos jornais para onde é que é. É para norte. Portanto, senhores deputados, esta questão requer ponderação e também honestidade das informações. Foi aqui que estava fora do plano diretor, que violava o plano diretor, a localização é mentira. Está no plano diretor. Portanto, não é por aí. Aquilo que é que temos continuado a defender um sinal que seja dado, não apenas para o trabalho que está adjudicado entre o Alto São João e Serpins, mas seja dado um sinal para a via central, que está aqui mesmo ao lado, e o desmonte, eu diria, a demolição, conforme projeto aprovado da autoridade Gonçalo Birne, para ligar a via central à Rua da Sofia e daqui até ao Hospital Pediátrico. O Centro de Mobilidade de Mondego só se justifica para transportar pessoas. Já serviu muito para justificações de outras coisas, incluindo para atividades de diversão nas imediações do Terreiro do Paço. Já serviu para muitas coisas. Agora é preciso transporte de pessoas. E é para isso que estamos trabalhando. Foi aqui referido, de modo que eu não percebi bem, mas o Sr. Deputado está presente, também não ia pedir explicações, sobre o eixo em Coimbra e a instalação do Instituto de Envelhecimento. A Câmara Municipal faz parte do consórcio promotor do eixo em Coimbra, em articulação com a Universidade, com os Institutos de Investigação Científica e tudo isso. A Câmara Municipal de Coimbra é integrante do consórcio. Aquilo que aqui tentei detectar foi uma pressão
para que se volte a correr o risco de aprovar coisas sem infraestruturas. Como se fez, e eu assumo que fui eu responsável, na altura não havia lá mais nada, quando aprovei, na minha outra encarnação, o prédio onde hoje funciona o iBilly, ou o iBilly ou o iBilly, tem os dois nomes, foi aprovado assim. Aliás, uma parte do terreno que está implantado é da Câmara Municipal. Mas como era um compromisso e de arranque, foi sempre aprovado todas aquelas edificações na expectativa de que o plano do Polo 3 da Universidade era devidamente compaginado, como foi inicialmente desenvolvido, com os HUC. Ao tempo, a personalidade jurídica, a entidade era a mesma. Deixou de ser, a partir, sobretudo, do momento em que foi criada o SHUC como SA, a empresa. E a compaginação dos investimentos, das infraestruturas, das acessibilidades, entre o território, entre o terreno Polo 3, Universidade, tem de ser compaginado devidamente, em termos de acessibilidades, com a cerca dos hospitais da Universidade. Não tem sido fácil. Não tem. Porque ao longo do tempo, depois do plano inicial dos hospitais da Universidade, há uma série de edifícios complementares que foram postos do lado dos hospitais, e são vários, eu tenho aqui a lista completa, mas seria fastidioso mencioná-la. São vários, muitos, sem que as infraestruturas alguma vez tenham acompanhado as construções que foram empreendidas. E a justificação foi, em geral, muito parecida. Tem de ser aprovado de qualquer maneira, porque temos o dinheiro comunitário e não se pode perder. Sendo que o uso de fundos europeus hoje tem regras muito mais apertadas do que tinha há 20 anos ou 25 anos. É que o projeto tem de ser aprovado pela Câmara. É a condição fundamental para a submissão da candidatura a aprovação autárquica do projeto, senão ela não entra em termos de elegibilidade e é bloqueada logo aí no arranque. E nós queremos a aprovação, mas não podemos aprovar por cima de toda a folha. Quem tiver a oportunidade, e as áreas da saúde, entrando por sítio onde foram as bombas de gasolina, pode visitar, encontra uma barreira e depois visita o iBilly. Vejam-se como são as escadas. Vejam-se as curvas de nível, as cotas de entrada, como é que aquilo está, em termos de condições que têm de ser resolvidas. Nós temos, e bem, a Faculdade de Medicina e o grande auditório, tudo isso. Mas tem que se observar as condições de segurança. A rua, a via pública, a circular, não é parque de estacionamento. Aquilo necessita de ter aparcamento automóvel. Seja para os estudantes, seja para os professores, seja para os trabalhadores, seja para os visitantes, para todos. Seja para os doentes, do lado acerca dos hospitais da Universidade, do Hospital da Universidade, continuo a chamar isso dos HUC. Porque é isso fisicamente o território que nós identificamos quando falamos da coisa. É necessário haver uma articulação rodoviária de modo a que a cidade não fique bloqueada. E este é o trabalho que está a decorrer. E há um dado que quem me conhece sabe que para as coisas irem ao fim tem de ser por um bom alinhamento, uma sequência lógica. Não se pode repetir os erros que foram repetidos por boa vontade. E eu já reconheci, o primeiro fui eu que o assumi, quando foi construído o iBilly. Agora, estamos a trabalhar intensamente para que o loteamento do terreno destinado ao Polo 3 da Universidade seja desenvolvido de forma articulada e minimizando as coisas menos bem feitas, e são muitas, que há na articulação entre o território, a cidade e os serviços públicos ou os centros de investigação que ali operam. Esse trabalho está a decorrer. Claro que isto também leva a uma outra questão. A cerca dos HUC está saturada, está excessivamente ocupada. Em geral, a Câmara também aprovou as construções por bondade, pelas razões que antes referi, mas não aguenta mais. Nós não podemos ter uma maternidade, ora no acesso às consultas externas, ora por cima da psiquiatria, ora por cima das infectocontagiosas, não, em vez da psiquiatria e por cima das infectocontagiosas, ora no heliporto dos hospitais da Universidade. Isto só para dizer três pontos, as localizações, que todas são feitas assim, numa planta e cai um prédio, não cai.
podem cair, se insistem em construir, porque a Quinta de Sete Fontes e tem problemas, como se comprovou com a construção do pediátrico. Todas as construções naquela parte do nosso concelho têm complexidades acrescidas do ponto de vista técnico, da geotecnia e tudo isso. E outros deslizamentos, a lembrar-me do que se falou do pediátrico. Estando saturada acerca dos hospitais, sendo determinado que é necessária uma nova maternidade, uma maternidade que agregue os dois, obrigado, que agregue as duas maternidades que hoje existem, havendo valências que estão capacitadas para servir o objetivo, que é uma maternidade, em adequadas condições, o sítio que existe, reafirmo mais uma vez, é na Quinta dos Vales, no conhecido Hospital dos Covões. Não acompanhamos aqueles que podem pretender transformar aquela quinta, aquele sítio, aquele edificado, num asilo ou coisa equivalente. Não acompanhamos. É preciso ser construído feita uma intervenção de requalificação do edificado, se necessário ampliando, mas sem fugir à matriz que quem defende o ambiente basta olhar para aquilo dos Vales, para uma e para outra, e vê-se claramente, sem quaisquer dúvidas, a vantagem e a necessidade de se resolver aquela questão. E, portanto, claramente, a solução adequada é na Quinta dos Vales, vulgo Hospital dos Covões. Foi aqui referida uma questão dos autocarros expressos, eu confesso que não consegui acompanhar. Salamanca, depois podemos falar, se eu souber como, da questão do autocarro expresso, para alguns, depois poderíamos falar para eu ter uma ideia, estou ali a dar a fazer um despacho para a Autoridade Intermunicipal de Transportes. Nós temos a Autoridade Municipal de Transportes e a Intermunicipal, e estamos exatamente em cima da hora das negociações para se fixarem as paragens dos transportes intermunicipais, que não podem andar a fazer o que andam para aí a fazer, que é fazer uma cobertura, marcação, estacionamento, aparcamento, tomada e largada de passageiros, e exatamente em cima das paragens dos autocarros do SEMTU. Até por transparência e boa gestão dos dinheiros públicos. Não podemos ficar com o osso e andarem outros a explorar, os Transdeves e outros, a explorar aquilo que dá ganho imediato. Portanto, estamos exatamente nesta altura a fazer a listagem, que inclui as paragens, horários a cumprir, tudo isso, do Serviço Público de Transportes, do Municipal, pelos nossos SEMTUC, e do Intermunicipal, através da Comunidade Intermunicipal, que também é a Autoridade Urbana para esse efeito. Portanto, qualquer contributo nesta oportunidade, nós temos mais 48 horas, ou coisa que valha, para fazer formalmente a comunicação fixada. Por favor, agradeço. Não, fotocopia-se. Fotografa-se agora, dá uma selfie ao bilhete. Bom, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, há um outro mito urbano que tem corrido, e neste verão, como não houve, felizmente, coisa grave. Há pessoas que há 2 anos ou há 3 anos, e estão aqui presentes algumas, que criticavam o estado da mata, de abandono da chamada Quinta da Casa Amarela, na projeção da Rua Virgílio Correia. Queixas e mais queixas. Estou informado que este ano, por volta de março, foi de novo notificado o proprietário. Estou informado que, por volta desses dias, a Quinta da Casa Amarela terá sido transacionada. A Proteção Civil fez seguir as notificações respectivas e a ordem de limpeza foi emitida pela Proteção Civil, que acompanhou com a Divisão de Jardins a intervenção na Quinta da Casa Amarela. E os moradores de mais perto lembraram-se do estado em que aquilo estava. E, portanto, foi uma operação de limpeza, em cumprimento da lei e das obrigações de um proprietário e para proteção e salvaguarda de pessoas e bens que moram na parte envolvente. O prolongamento da Rua Virgílio Correia até à circular interna é uma questão que tem para aí uns 30 anos. Década de 80, princípio da década de 80, pelo menos. Pelo menos. E houve intentos de a fazer, ela é extremamente onerosa, aquilo é um terreno também muito complicado, do Rio Bonfim, como se conhece, e não tem sido até agora realizada.
Se houver interesse económico, ou se houver agentes económicos que queiram fazer a construção, tal como está definido no plano diretor, construindo onde podem construir-se habitações ou prédios residenciais, construindo arrolamentos e outras infraestruturas, onde está definido no plano diretor municipal, obviamente que será aprovado pela Câmara. Aquilo não é uma reserva, é uma propriedade privada, que o facto dos proprietários herdeiros morarem muito longe tem sido extremamente difícil que ela entre na atividade, na dinâmica da construção da cidade. Mas desde ali até ao terreno das Cobras, que está por cima no Rio Confim, onde são algumas casitas, algumas foram, ficaram abandonadas e a Câmara teve de assumir, é necessária a requalificação de todo aquele território. E é uma medida complexa. Agora, que vem desde há muito tempo, vem, e eu afirmo aqui, perante a Assembleia Municipal, que aparecendo um projeto de loteamento, de urbanização daquela quinta, até porque todas as condições estão fixadas no plano diretor municipal, se cumprir isso, é de avançar e já, para não haver dúvidas. E terá as zonas verdes, os arrolamentos, as infraestruturas que for necessário, conforme está definido no plano. E é dos sítios onde não há lugar a dúvida nenhuma, porque é clarinho. E está devidamente aprovado e publicado. Sr. Presidente e Srs. Deputados, já aqui foram referidas várias coisas que eu, não por poupança de tempo, me dispenso de repetir, mas há uma que eu não posso deixar de aqui mencionar, e a questão da saúde, e agora já entrei na questão do ambiente, da boa gestão da cidade, para além das críticas rasteiras que eu ouço, mas para mim é irrelevante, não estou sequer para aí virado. Foi aqui dito do plano de arborização 2019-2020. Está em processo de aprovação. Prevê a plantação de árvores ornamentais no âmbito do plano de plantação a cargo da Divisão de Espaços Verdes e Jardins, 352 exemplares. Plantação de árvores ornamentais no âmbito de empreitadas já em curso, designadamente aquelas intervenções de qualificação urbana que estão adjudicadas e em curso, 635 árvores. Árvores em alvéolo florestal previstas no âmbito do trabalho do Serviço Municipal de Proteção Civil, isto é, árvores de contenção por causa dos fogos, e através do Gabinete Técnico Florestal, 1.650 exemplares. O que prefaz de 2019-2020 a plantação prevista pelo menos 2.637 árvores. Claro que há algumas que é preciso substituir, não estão nestas contas. Isso é preciso substituir à medida que se detecta qualquer problema de estabilidade ou de risco para os utentes da via pública, que é sempre uma obrigação indeclinável. Frequentemente aparecem surpresas. Ainda agora na empreitada da requalificação da escola básica do Norte de Matos, duas das árvores estavam no recreio, tinham ótimo aspecto e mesmo os engenheiros especialistas das artes diziam ótimo, podadas, ficam excelentes, e depois, quando começou a operação, verificou-se que elas estavam totalmente ocas e em risco no recreio da escola, e árvores de grande porte. Estão lá ainda os troncos para poderem ser vistos. Esta é a metodologia, Srs. Vereadores. E há outra coisa, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, e há outra coisa que quero esclarecer. Tenho lido nos jornais que há algumas pessoas que vão de modo voluntário e entusiasmo, que eu admiro, mas que andam para aí a plantar árvores na via pública. Isso é crime. Vamos ser claros. Só pode haver intervenção, plantação, instalação de mobiliário ou outras coisas na via pública sob jurisdição municipal com a autorização da Câmara Municipal. Portanto, entendamos. Isto é tudo muito interessante e engraçadinho quando dá páginas e retratos nos jornais, porque se plantou uma planta no sítio onde ela, uma árvore, no sítio onde ela não podia. Ainda há dias aqui, junto ao mercado de Dom Pedro. Isso não pode fazer-se. Se uma árvore dessas cresce, cai sobre a via pública, é responsável, e o primeiro a ser atacado é o Presidente da Câmara, portanto, não há dúvidas. Não pode ser assim. Querem, se têm vontade disso, articulam com a Câmara Municipal, apresentam um plano, um projeto, uma ideia, é convencionada, é acompanhada tecnicamente por quem sabe, e pronto, pode fazer-se.
desde que haja esse prévio acordo. De outra maneira, não pode ser feito na via pública, no espaço público, nas rodovias, nos passeios outros, equivalentes. Sr. Presidente e Srs. Deputados, este período que decorreu, até agora, desde a última Assembleia Municipal, incluiu realizações muito importantes que eu não quero deixar de destacar perante a Assembleia Municipal. Porque projetam o nome da cidade, aumentam a atratividade e a visita, aumentam e potenciam o turismo, mostram a nossa cidade como ela verdadeiramente é. A primeira nota que refiro que foi importante foi uma reunião com uma delegação do Banco Europeu de Investimento que veio analisar connosco e com a Metro Mondego o procedimento estratégico para o financiamento, para atrair financiamento do Banco Europeu de Investimentos a pretexto da operação do Sistema de Mobilidade Mondego. Essas pessoas, a equipa técnica que nos visitou, esteve 2 dias em Coimbra e ficou admirada, entusiasmada, com vontade de apoiar e de voltar a visitar. No mesmo sentido, realizaram-se os encontros mágicos. Uma praxe que já está a decorrer, todos conhecem o impacto que daí decorreu, mas eu quero, perante a Assembleia Municipal, enaltecer o trabalho de coordenação de equipa, de diretor produtivo ou diretor executivo da realização, que é o Luís de Matos. Não pude deixar de me lembrar, ao longo destas edições todas, cada vez que elas ocorreram, o quanto procuraram achicalhar ao Luís de Matos e a mim, eu próprio, que era Presidente da Câmara, éramos mais novitos, e de tal modo injusto e ingrato, mas na política não há outra coisa, injusto, ingrato, improcedente, igual uma vilania também ao tempo. São coisas já esquecidas, mas os encontros mágicos são hoje um ex-libris da cidade de Coimbra, que é importante, que é útil à cidade e foi realizado com enorme êxito graças ao empenhamento e à capacidade de realizar com qualidade por parte do Luís de Matos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o ditado da hora justifica que eu termine aqui as informações da Assembleia Municipal, que eu complemento com a carta escrita que mandei a Vossa Excelência e devidamente assinada e extensa, teve direito tamanho 8, porque aquilo dava 70 páginas e é necessário poupar o ambiente e o papel. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados.